Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Não sei se nosso sinal aí não tá um pouquinho ruim hoje, por causa da... Tem uma chuvinha, mas uma chuvinha agradável, né? Mas às vezes o nosso sinal aqui dá umas caidinhas. Tomara Deus que não, né? Mas eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, irmãos, em relação a uma passagem da Bíblia que hoje eu estava mais uma vez meditando sobre ela, porque é impossível também, né, no decorrer desses anos, nós não repetirmos algumas palavras. E eu me recordo que eu já fiz algumas ministrações em relação a essa palavra, mas eu quero mais uma vez aqui trazer ela para vocês. Inclusive eu coloquei aí como título, né, discernindo os espíritos, porque nós temos que discernir os espíritos, e isso só vem realmente, né, é um dom de Deus, e temos que buscar o Espírito Santo, porque o que tem de pessoas sendo enganadas por não saber discernir os espíritos é tremendo, irmãos, é tremendo. Então eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, que eu sempre também fiquei meditando, né? Inclusive, tem até hinos que falam sobre Paulo e Silas na prisão. Sempre houve ministrações de Paulo e Silas na prisão. Sempre houve até mesmo, né, pessoas que sentiam a presença de Deus nas ministrações de Paulo e Silas na prisão. Mas houve uma vez que eu fiquei pensando, mas e por que afinal Paulo e Silas foram parar na prisão, né? O que eles cometeram assim de tão grave que foi fazer com que eles parassem na prisão? E ao fazer os estudos da palavra, eu pude compreender, né? E olha só vocês que não foi por algo realmente grave, né? Porque quando se fala que fulano, beltrano, né, foram parar nas prisões agora, na nossa atualidade, é sempre por algo, né, ou matou, ou roubou, né, por tráfico ou alguma coisa assim. Só que Paulo e Silas não foram parar na prisão por nenhuma dessas coisas. Ao contrário, eles foram parar na prisão por fazerem o bem. Por fazerem o bem. Inclusive, hoje mesmo eu falei com uma irmã que nós temos que estar preparados para tudo e qualquer coisa. Porque hoje em dia, o mal virou sinônimo de bem. E as luzes, eles estão chamando de trevas. E as trevas, eles estão chamando de luz. Estão invertendo os valores pautados pela palavra do Senhor. E não adianta, irmãos, não adianta quem quer que seja estudado, renomado, querer fazer essas inversões de valores e até fazerem leis para isso. Não vai adiantar. Pela lei do Senhor, Deus não vai concordar nunca com isso, porque Ele não vai contra sua própria palavra, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E desde aquela época que os cristãos são perseguidos, e por incrível que pareça, até mesmo pelos próprios que se dizem cristãos, eles perseguem-se uns aos outros. Só que deixo claro para vocês, irmãos, que às vezes tem pessoas que dizem, por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não me batizo. Gente, não deixem essas situações, já eu entro na palavra, mas não deixem essas situações levarem vocês para caminhos errôneos, porque o próprio Deus falou que se faz necessário que essas coisas até no nosso meio aconteçam, para que realmente as luzes fiquem resplandecidas no meio dessas trevas, para que as pessoas vejam realmente quem serve a Deus e quem não serve. E olha só,
Paulo e Silas, eles não paravam, nenhum dos apóstolos eles paravam. Eles não se detinham entre quatro paredes. Eles não ministravam só em quatro paredes. Até mesmo porque, muitas das vezes, em quatro paredes, nós sofremos algumas restrições, né, algumas proibições. E então, a palavra de Deus, ela não está limitada nisso. E graças a Deus por isso, né? Então, as oportunidades que nós temos de levar o evangelho é todos os dias. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, com os vizinhos, os amigos, os irmãos da igreja, que também, como eu falei, tem muitos lá dentro que precisam ainda ouvir muitas verdades. Então, as oportunidades estão aí, as oportunidades são diárias. E Paulo e nenhum dos apóstolos de Cristo, eles deixaram passar essas oportunidades. E numa dessas saídas que Paulo e Silas estavam fazendo, proclamando o evangelho de Cristo, olha só, aconteceu que em um determinado local eles passavam e a Bíblia nos diz que tinha ali, naquela cidade, uma moça. Não fala mais precisamente que idade essa moça tinha, mas a palavra nos fala que era uma escrava, né, aonde ela já tinha enriquecido os seus senhores, os seus patrões. Vamos usar essa linguagem para que vocês entendam bem. Porque naquela época ainda existia-se, né, os escravos, as pessoas de menos aquisição, onde muitas vezes trabalhavam nesses locais a troco de comida ou apenas de uma cama para dormir. E essa menina, essa moça, que a Bíblia não nos fala que idade tinha, ela enriqueceu os seus patrões por conta de um espírito adivinho que estava sobre ela. Ela prognosticava adivinhações futuras, prognosticava o futuro. E ali, né, com certeza, eu acredito que os seus próprios senhores colocavam de repente uma mesa, uma sala separada para ela, eu não sei, aonde vinham pessoas, de repente da cidade ou até mesmo aos redores, onde ouviam falar que ela fazia esses prognósticos futuros, vinham ali, né, e ela fazia essas adivinhações em relação à vida das pessoas e ganhava muito dinheiro. Lógico que o dinheiro não ficava para ela, ficava aos senhores dela. Então ela estava enriquecendo eles. Só que, porém, irmãos, nesse dia passava por ali Paulo e Silas e outros discípulos. E enquanto eles caminhavam na rua, a palavra diz que essa moça saía na frente deles gritando. Olha só o que ela gritava diante deles. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Pensem bem, irmãos. Pensem bem, independente da religião, independente do que vocês acreditam, mas parem e pensem sobre isso. O que ela dizia era errado ou era certo? Eles eram ou não eram servos do Deus Altíssimo? Eram, né? Ela estava correta. Estava ou não estava? Estava. Realmente, Paulo, Silas e os seus companheiros eram servos do Deus Altíssimo. E eles também realmente estavam anunciando o caminho da salvação. Então, qualquer um de nós, sem discernimento, e olhar para aquela jovem, para aquela escrava, para aquela moça que estava ali, dizendo isso enquanto ia em frente aos apóstolos, qualquer um de nós ia dizer, olha só, tu viu que menina cheia do Espírito Santo? Tu viu? Ela está profetizando. Outros iam dizer, nossa, ela está fazendo revelações profundas. Nossa, né? Porque ela estava realmente falando a verdade. E olha só,
A Bíblia fala que ela insistiu em agir assim por vários dias. Por vários dias. Ela via, eu imagino, porque às vezes os relatos da palavra não têm minuciosos detalhes. Mas eu acredito, irmãos, que, Paulo, Silas e os demais companheiros caminhavam por entre as ruas daquela cidade, não só pregavam em templos, que já estavam de repente construídos naqueles locais, ou até mesmo em casas. Eles não faziam apenas isso, eles também pregavam nas ruas. Enquanto iam, eles evangelizavam. Porque o evangelho de Cristo não deve estar limitado dentro de 4 paredes. E não significa que muitas vezes, se alguém não prega, dentro de 4 paredes, não significa que a pessoa não está fazendo isso fora dali. E olha só, gente, que Paulo, a palavra diz que ele ficou irritado com aquilo. Porque imagina vocês estarem saindo, caminhando nas ruas e ter alguém na frente de vocês falando isso. Como eu disse para vocês, qualquer um de nós sem discernimento ia dizer: nossa, essa menina está cheia do Espírito Santo. Nossa, essa menina está profetizando, está revelando, realmente ela está falando. E eles são realmente servos do Deus vivo. Ela não estava mentindo. Mas Paulo viu que tinha algo estranho ali. E a palavra nos conta, irmãos, vocês podem acompanhar isso no livro de Atos, capítulo 16, mais precisamente dos versos 16 ao 18, que nos fala que Paulo liberta a jovem do demônio. Do demônio? E às vezes as pessoas dizem: não, mas ela está ali falando através do fulano, do ciclano, que já partiu, que está ali nela. Não. Aqui a palavra deixa claro: do demônio. Era um demônio que estava naquela moça. Era um demônio que estava naquela menina, naquela escrava, e ela fazia, prognósticos dos eventos futuros e deixava os seus senhores ricos. E Paulo, quando viu que tinha algo errado, realmente se irritou com aquela atitude, dirigiu-se ao espírito e o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. Ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, que retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Aquele espírito demoníaco que prognosticava eventos futuros que estava sobre aquela moça, naquele mesmo instante saiu. Então, muitas vezes, irmãos, deixo claro aqui para vocês que existe isso ainda em nosso meio, porque nenhum de nós está com toda essa autoridade de Paulo, de Silas, que naquela época, viviam realmente em consagração a Deus. Mas eu sempre digo: Senhor, me prepare, eu quero estar preparada, porque eu quero exatamente discernir espíritos, os espíritos que estão agindo em cada uma das pessoas. Inclusive, até mesmo no nosso meio, tem pessoas que às vezes por conta de qualquer coisa, sentimento ruim que deixa alojado em seus corações, a raiz de amargura, a falta de perdão, a inveja, a arrogância, até mesmo a arrogância, a avareza, todos esses sentimentos ruins que não deveriam habitar, se alojar no coração do ser humano, muitas vezes estão ali, alojados. E na maioria das vezes as pessoas juram de pé junto que não. E eu aprendi que nós não devemos negar esse tipo de sentimentos. Ao contrário, nós temos que nos jogarmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sinto tal e tal e tal coisa, eu tenho tal e tal sentimento, mas liberta-me disso. Porque nós temos que desejar e querer que esses sentimentos saiam do nosso ser. Eu sempre digo, irmãos, que o Espírito Santo, ele não merece habitar num coração, num corpo, onde ele tenha que dividir espaços com essas espécies de sentimentos. É por isso que a palavra diz que o Espírito, para que nós não entristeçamos o Espírito. Porque quando nós entristecemos eles com esses tipos de sentimentos, com certeza,
não tem como ele permanecer em nós. Porque ele só permanece em nós quando a palavra de Cristo permanece em nós. Então, por isso que tem pessoas assim com esses sentimentos sendo usadas por esse espírito de engano. Eu não sei, irmãos, naquela época, falar com precisão a respeito dessa moça, mas eu acredito sim que ela deveria manter algum tipo de sentimento em seu coração, porque a palavra revela que ela era uma escrava. E esses senhores, né, diretamente ou não, porque naquela época eles poderiam dizer que não, que eles tinham todo o direito sobre ela, porém eles aproveitavam desse momento, dessa fragilidade, para tirar proveito da situação. Então, com certeza, essa moça deveria ter algum sentimento de mágoa, ressentimento em seu coração. Porque vale lembrar também que no passado, essas pessoas elas eram afastadas muitas vezes dos seus familiares. Elas eram obrigadas a irem com outros senhores, longe dos seus pais, suas mães, que muitas vezes eram trocados, né? Trocavam os próprios filhos por alimento ou coisa assim. O que ainda não é diferente na nossa atualidade, ainda acontece alguns desses fatos, infelizmente. Mas essa moça, eu acredito sim, irmãos, que ela nutria em seu coração alguma espécie de sentimento pelo fato de ser escrava, de repente pelo fato de estar longe do convívio familiar, dos seus pais, dos seus parentes. E o inimigo aproveitou dessa situação, dessa fragilidade dessa menina, e ali começou, né, a usar ela para fazer esses prognósticos de eventos futuros. E as pessoas, com certeza, irmãos, porque se a palavra diz que ela dava muito lucro aos seus senhores, isso significa que as pessoas acreditavam nesses prognósticos que ela fazia. Porque, né, ela fazia adivinhações e com certeza acertava. Então prestem atenção nesses detalhes, meus amados irmãos. Porque aqui fala que é um demônio que estava nessa moça. Então o demônio, olha só como ele é sujo, né, irmãos? Eu pensando que ele mesmo faz as pessoas fazerem coisas ruins. Depois acontecem coisas ruins, desagradáveis na vida delas, e depois ele usa outros para irem fazer as adivinhações, né? Então, enganando, iludindo o povo, e o povo acreditando. Tanto que, como eu disse para vocês, de repente vinha até de outras cidades, até aquele local, para que essa moça adivinhasse, fizesse os prognósticos dos eventos futuros em relação à vida daquelas pessoas, que deixavam ali a maior parte, de repente, dos seus ganhos diários, da sua jornada de trabalho. Apesar de que, né, poderia não ser estipulado uma certa quantia, mas as pessoas deixavam, porque elas viam que realmente aquela moça estava falando a verdade e deixavam ali seus dinheiros, uma contribuição, o que estava fazendo, né, enriquecer aqueles donos daquela menina. E quando Paulo e Silas viram isso, que ela saía correndo na frente deles e declarando essa verdade a respeito deles, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Olha só como o inimigo é ardiloso. Esse demônio que estava sobre a vida da menina, fazendo ela falar realmente o que eles eram. Então não se enganem, meus amados, não se enganam. Discernam os espíritos que estão agindo nas pessoas. Discernam. E Paulo repreendeu aquela menina. Como já fazia alguns dias que ela fazia isso, Paulo se inquietou, se irritou e repreendeu. Te repreendo, diz ele, né? Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela.
E ele, naquele mesmo instante, saiu. E por conta disso, irmãos, Paulo e Silas foram jogados na prisão. Mas antes, até mesmo de serem jogados na prisão, eles foram açoitados. Levaram, chibatada. E depois foram jogados na prisão. Irmãos, eu dei uma paradinha aqui porque nós temos que estar preparados. Porque não são só esse tipo de coisas que acontecem até hoje no nosso meio. E se nós falamos algo, repreendemos, nós somos chamados de várias coisas. Várias coisas. E temos que estar preparados para tudo e qualquer coisa. Mas nunca nos calarmos diante disso. Porque Paulo e Silas, eles não se calaram diante dessas coisas. Foram jogados na prisão, mas aproveitaram até o tempo que estavam lá. Aproveitaram o tempo que estavam lá. Serviram de testemunho para aquele carcereiro que estava ali. E não só para o carcereiro não, irmãos. Apesar de que a Bíblia, como eu disse, não tem detalhes minuciosos. Mas eu acredito sim que até mesmo aqueles presos que estavam ali com eles naquele dia se converteram. Se não naquele instante, mas depois eles vieram a acreditar, a se converter. Porque a palavra de Deus, quando é semeada da forma que tem que ser, mas hoje ou mais amanhã, ela dá fruto. Porque quem dá o crescimento é Deus, no devido tempo, no momento certo. Aqui fala em relação ao carcereiro e toda a sua família que se converteu. Mas eu acredito sim que até os presos que estavam ali, porque não era só Paulo e Silas que estavam naquele dia na prisão. Então, olha só, irmãos, o que realmente quando uma pessoa está na palavra, pela palavra, é capaz de fazer e não se acovardar diante de nada, nem de ninguém e muito menos das situações. Pregaram, repreenderam a Satanás, ao demônio que estava naquela menina. Os senhores daquela menina não gostaram. E foram eles que começaram tudo isso, levando Paulo e Silas até os magistrados, aos juízes, e reclamaram. Porque eles não queriam, perder o ganho. Eles não queriam. E quantos assim também estão no nosso meio? Não fazem questão nenhuma que as pessoas fiquem realmente libertas. E para isso nem sequer são capazes de pregar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele salva, ele cura, ele liberta e ele transforma a vida do mais vil pecador. E aqueles senhores, eles não ficaram felizes com a libertação daquela menina. Eles não ficaram felizes pela cura espiritual daquela jovem. Não, porque eles perderam a fonte de lucro. Eles perderam a fonte de lucro. E muitas coisas no nosso meio, irmãos, vou dizer assim, coisas, estão assim, exatamente como esses senhores. Não fazem questão nenhuma que a gente, através da palavra, salva, cura e liberta. Não. Eles parecem que fazem questão de as pessoas estarem possessas, estarem escravizadas por Satanás. Parece que eles fazem questão, né, irmãos? Mas hoje, nessa tarde, através dessa live, eu quero que vocês, irmãos, aprendam a discernir os espíritos. Peçam ajuda do Espírito Santo. Peçam o direcionamento de Deus. Coloquem o joelho de vocês no chão, em terra, porque não é mais tempo, irmãos, de ficarmos com picuinhas uns contra os outros. É tempo de colocar o joelho no chão e clamar a Deus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de nos apegarmos verdadeiramente a essa palavra de Deus. E eu falo agora, irmãos, com todos vocês, como eu disse, independente da placa religiosa.
Independente se você é membro de banco ou tem algum cargo na congregação, na igreja a qual você congrega. Eu estou falando com todos. É hora de sermos exemplos. É hora de realmente estarmos vivendo esse evangelho e não nos limitando a somente a 4 paredes. Eu não estou falando isso, porque muitas das vezes, como eu disse para vocês, até mesmo Jesus foi impedido algumas vezes de pregar nas sinagogas de algumas cidades. Até mesmo os discípulos, algumas vezes, também eram impedidos de pregar em sinagogas em algumas cidades. Mas nem por isso eles deixaram de pregar. Porque quando eu falo sobre as oportunidades é do dia a dia, do nosso dia a dia. E pode haver proibições aqui, pode haver proibições lá, pode haver impedimento aqui ou acolá, mas eu jamais vou deixar de alguma forma transmitir o recado da parte de Deus para quem quer que seja. Eu não estou limitado à placa religiosa, eu não estou limitada a 4 paredes, eu não estou limitada, a minha voz não está limitada. Então, quer seja aqui, quer seja dentro dos templos, quer seja na rua, quer seja na minha casa, quer seja onde eu vou, eu aproveito as oportunidades, favoráveis ou não, porque nem sempre são favoráveis. E quando não nos são favoráveis, infelizmente tem pessoas que às vezes não aceitam, né, irmãos? Mas Paulo e Silas, não vou dizer que eles estavam felizes por estar na prisão, mas eles estavam regozijando no Senhor. E essa é o principal ponto que um cristão deve ter na sua mente, no seu coração. Porque as situações podem até ser ao contrário, contrárias. Pessoas podem não entender, como os senhores daquela menina não entenderam, como juízes naquela época não entenderam e realmente lançaram Paulo e Silas na prisão, como se a palavra do Senhor estivesse limitada naquela prisão, como se a palavra do Senhor fosse incapaz de atravessar aquelas 4 paredes, ou até mesmo agir ali dentro. Então Paulo e Silas não se acovardaram e pregaram ali dentro mesmo e ganharam mais almas para o reino de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão entender a palavra assim como alguns não vão entender hoje. Mas eu peço que através do Espírito Santo ele faça compreender com o passar dos dias, até mesmo com as situações vividas, que a palavra do Senhor não está limitada. Nossos corpos podem até estar limitados, irmãos. E vai começar, como eu disse para vocês, vai começar um tempo bastante dificultoso, porque nas redes sociais, principalmente, nós temos visto coisas gritantes, alarmantes, de pessoas que às vezes querem Deus, né? Querem as bênçãos de Deus, na verdade, mas não querem Deus. Aceitam, dizem que aceitam Jesus Cristo, mas Jesus Cristo homem. Mas não aceitam Jesus Cristo palavra e não praticam. Então não vai adiantar, irmãos, porque nós temos que aceitar Jesus Cristo homem, pelaquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, mas também aceitar Jesus Cristo como a palavra de Deus e praticá-la na totalidade. Então não vai adiantar depois pegar versos soltos da Bíblia. Mais uma vez eu falo para vocês, e com todo o amor que eu tenho no meu coração, não vai adiantar vocês pegarem certos versos soltos da Bíblia
e abrirem denominações para vocês em cima só desses versos. Não vai adiantar. Porque tem uma frase bastante conhecida, mas que é real, apesar de não estar na palavra, que diz assim, que todo texto tirado do contexto, né, abre portas para heresias. E é a mais pura verdade. Porque tem pessoas que, para seguir as paixões da carne, elas retiraram versos da Bíblia e abriram denominações pelo mundo afora, apregoando somente aquele verso como se fosse um todo da Bíblia. Cuidado, porque tem pessoas, irmãos, que falam em Deus para vocês. Elas têm, inclusive, têm Bíblias como as nossas. E falam do Deus vivo para vocês. Mas não falam, né, do que esse Deus vivo fez e ainda faz por nós, através da sua palavra. Quem pratica a sua palavra, não pela metade, mas na totalidade. E quantas pessoas estão sendo escravizadas, indo atrás de filosofias mundanas, pautadas nos pensamentos carnais dos seres humanos, que tiram textos fora de contextos e abrem pelo mundo afora várias denominações que hoje também chamamos de seitas, apesar de que muitas ainda não se intitulam como seitas, mas dizem sim que são, né, religiões. Mas cuidado, irmãos, cuidado com isso, porque essa menina aqui, esses senhores aqui, com certeza, assim como ela estava falando diante de Paulo e Silas, esses homens, gente, prestem atenção no que ela dizia, mais uma vez eu vou repetir para vocês, ela dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando em Deus. Aqueles senhores também certamente achavam, né, que tudo aquilo ali era da parte de Deus. Mas era demônio puro. Demônio puro. Porque aqueles senhores, a gente vê aonde estava o coração deles. E a palavra diz que o teu tesouro está onde está o teu coração. E o coração daqueles senhores estava no dinheiro, no lucro que a serva dava. Então, quando tem ganância, arrogância, soberba, não tem... o Deus, a palavra diz que o Deus dessa era cegou o entendimento do descrente para que eles não vejam a glória de Cristo. Então, o Deus daquela era, daqueles senhores, que era o dinheiro, Mamon, cegou o entendimento deles, mas eles achavam que estavam certos, e eles não conseguiam, por o Deus da era cegar o entendimento deles, eles não conseguiam ver a verdadeira glória de Cristo, que estava sendo apresentada para eles naquele momento, através de Paulo e Silas, e dos demais apóstolos que também os acompanhavam, discípulos. Eles não conseguiam ver, assim como muitos de nós no nosso meio estão exatamente assim, não conseguem ver, porque o Deus da era cegou o entendimento deles. E vale lembrar, irmãos, mais uma vez eu falo, que vai depender do sentimento que tu tem no teu coração. Daqueles homens, mais uma vez eu falo, daqueles senhores daquela escrava, era o dinheiro, a obtenção de lucro, eles queriam enriquecer. Então isso cegou o entendimento deles, porque a palavra diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E você, aonde está o teu coração? De tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E é verdade. E daquela moça, com certeza, ela estava ali sendo enganada, usada por Satanás e achando que era algo da parte de Deus. Com certeza era a raiz de amargura, a mágoa, o ressentimento. Porque, quer queira ou não, irmãos, ela sabia
sabia que ela estava sendo explorada. Então, só que ela não tinha como lutar contra aqueles senhores. Então, olha só o que muitas vezes se aloja no coração, nos sentimentos dos seres humanos e abre brechas para serem usados por Satanás. E as pessoas aí acham que são da parte de Deus, mas não são. É esse o cuidado também que eu chamo a atenção de todos vocês. Porque o Espírito Santo, irmãos, não vai usar vocês tendo esses sentimentos podres nos corações. Amargura, ressentimento, falta de perdão. Não. Tem pessoas incompreensivas no nosso meio, desconfiadas. Isso aí são tudo sentimentos. Cuidado. Leiam 1 Coríntios capítulo 13. Aprendam, irmãos, o que é realmente o amor que vem de Deus. Aprendam realmente o que é o amor. Porque o amor, irmãos, não guarda essas coisas ruins no coração. Não há espaço mais para essas coisas no coração. Não há. Não tem. Exemplo disso, vamos fazer uma comparação agora aqui, irmãos, que veio na minha mente. Vamos fazer uma comparação entre essa moça aqui, que estava com esse espírito adivinho, que era dado a ela, concedido a ela por Satanás. Olha a diferença dela entre aquela outra escrava, aquela moça, né? Que aconselhou o homem lá, agora me fugiu da memória, irmãos, me perdoe, a mãe, acho que é, né? Ela era uma escrava também. No entanto, ela deu um conselho da parte de Deus verdadeiramente para ele. Ah, eu conheço alguém, eu conheço um servo de Deus que pode lhe curar. Então, olha a diferença, por mais que ela fosse escrava, ela não se deixou influenciar por esses sentimentos ruins e negativos. E mesmo lá, sendo uma escrava, ela não impediu o agir de Deus através da vida dela. E quantos de nós, por qualquer coisa, irmãos, já fica magoado, ofendido, ressentido, e aí acha que vai ser usado por Deus ainda, né? Acha que vai ser usado por Deus. Mas não. E eu já declaro agora aqui, irmãos, a libertação. E eu vou me incluir junto. Libertação das nossas vidas. Que todo e qualquer sentimento ruim alojado, até mesmo nos rins. Mais uma vez lembrando que muitas vezes, irmãos, por isso que diz que a palavra diz que Deus sonda os rins, prova os rins. Porque às vezes tem sentimentos que a gente até sabe que tem. Ah, mas eu sinto um ciúminho aqui, sinto uma invejinha ali. Ah, isso eu tenho. Tem coisas que às vezes a gente sabe que tem. Só estou usando isso como exemplo. Mas tem coisas que a gente diz que não, isso eu não tenho mais. Não, eu não tenho. Mas tá ali. Por isso que Deus diz que prova os rins. Porque são pedrinhas alojadas que a gente não vê. Mas depois acontece alguma situação ou outra que acaba se revelando. Nunca esqueço uma vez, irmãos, vou usar também como exemplo para vocês. Não gostaria que essa live ficasse muito grande, mas vou usar esse exemplo conforme vem vindo na minha mente. Eu conheci uma pessoa que ela não sabia que tinha pedra nos rins mesmo, né? A pedrinha aquela que se gera nos rins. Até que um dia ela foi fazer exercícios físicos e foi em cima de uma plataforma vibratória. E essa plataforma vibratória vibrou tanto o corpo dela que ela acabou sentindo uma forte dor na região dos rins. E aí quando ela foi consultar, foi pedido exame e quando ela foi fazer, daí deu que ela estava com uma pedra que havia sido deslocada. E aí ela percebeu que tinha sido naquele dia que ela foi na plataforma vibratória. Então ela percebeu daí que foi naquele dia. E é assim que acontece conosco, no sentido dos sentimentos. Às vezes a gente acha que não está ali, que não tem, porque não está doendo muitas vezes, né? Mas dependendo da situação que nós passamos, aquela pedrinha se desloca.
E a pessoa vai sentir essa dor. A pessoa vai sentir aquilo ali. E aí é preciso tratamento, irmãos. A retirada dessa pedra. E a pedra que se aloja nos nossos sentimentos é só Deus para tirar, extirpar dali. A nossa pedrinha mesmo, né? Tu vai lá, faz uma cirurgia laser ou, né, corta mesmo e tira. Ou até mesmo tem remédios que tu toma e expele, dependendo do tamanho. Só que essas pedrinhas nos sentimentos, nos nossos sentimentos, alojados no âmago, no mais profundo dos nossos sentimentos, é só Deus. É só joelho no chão, consagração, renúncia. Dizer, Senhor, eu não aceito. Mas o ruim de tudo é que muitos estão aceitando. Como eu disse, mais uma vez repito, não tem detalhes minuciosos aqui sobre essa escrava desses senhores, desse relato de Atos capítulo 16. Mas eu creio sim que tinha alguma raiz de amargura no coração dela. E isso, né, abriu portas escancaradas para Satanás vir e agir na vida dela. Porque, como eu disse, lembrando mais uma vez, ela era uma escrava. E se esses senhores estavam se aproveitando dela, com certeza foi aumentando esse rancor, essa mágoa, essa ferida, e ela foi sendo usada por Satanás, que viu brechas para usar. E ela mesmo gritando na frente de Paulo e Silas, esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. Mas Paulo viu que tinha algo estranho ali. Paulo sentiu. Porque Paulo era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Um verdadeiro homem de Deus. Teve discernimento e repreendeu. Esconjuro-te no nome de Deus, no nome de Jesus. Vamos ler exatamente a palavra novamente? Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Saiu. A casa da moça, naquele instante ficou liberta. Ficou liberto. Só que aí, a partir desse dia, ia depender dela. Não deixar a casa só varrida, desocupada, mas a partir de então puxar o Espírito Santo para ela, aceitar aquela palavra que aqueles homens estavam pregando naquele momento, aceitar verdadeiramente e puxar a presença do Espírito Santo, se encher da presença do Espírito Santo. Porque a palavra nos diz que se esse Espírito que saiu, não achando lugar onde repousar, descansar, ele volta. E traz consigo ainda mais 7. Se encontra a casa desocupada. Então não vamos deixar a casa desocupada. Eu não posso retratar aqui para vocês o que aconteceu com essa moça. Se ela a partir de então ocupou com a presença do Espírito Santo, realmente se converteu e deixou Deus trabalhar na vida dela ou não. Então eu não tenho como, né, afirmar para vocês o que aconteceu com ela. Agora, a nossa história, a minha e a tua, pode ser diferente. E hoje nós podemos testemunhar, a partir de então, testemunhar que realmente nós fomos transformados e convertidos verdadeiramente. Porque nós demonstramos nas nossas atitudes, por mais pequenas que sejam, nós demonstramos se temos ou não o Espírito Santo. Fica claro, irmãos, porque Deus muitas vezes, apesar de algumas situações não ser da vontade dele que aconteça conosco, mas ele permite. Para quê? Para ele ver o que nós somos? Para ele nos conhecer profundamente? Não, porque ele já conhece. É para que nós mesmos vejamos o que tem dentro de nós. Porque é nas situações adversas que cada um vai revelar a pedrinha que tem nos rins. Vai demonstrar a pedrinha do ciúme,
vai demonstrar a pedrinha do rancor, vai demonstrar a pedrinha da inveja, vai demonstrar a pedrinha da falta de perdão, vai demonstrar, né, a pedrinha da falta de compreensão. Vai demonstrar essas pedrinhas que estão ali. Está incomodando a pessoa e a pessoa não vê. Então, cuidado, irmãos, porque isso são portas abertas para acontecer na minha e na tua vida o que aconteceu com essa menina. Mas sejamos como a outra menina, que mesmo estando, né, escrava, servindo ali a senhores, ela foi usada por Deus para falar de Deus para aquele homem que estava com lepra. E falou do profeta, né, Eliseu, para ele. Então que sejamos como essa outra menina desse outro relato. E não deixe as situações te afligir. Não deixe as situações e os sentimentos que muitas vezes surgem em nossos corações em determinados momentos, não deixem que eles se alojem por muitos dias nos corações de vocês. Porque são exatamente isso as portas, as brechas que o inimigo tem encontrado e devastado vidas. E usado vidas contra vidas. Pessoas contra pessoas. Irmãos, eu fico horrorizada quando eu vejo situações que acontecem às vezes e as pessoas, né, muitas vezes dizem que são de Deus. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Agora, poucos dias, aconteceu uma situação de uma pessoa que estacionou o carro na garagem de outra. Se isso acontecesse comigo, que alguém estacionasse o carro aqui em frente da minha garagem, eu ia procurar saber de quem era o carro. Eu ia ver, é de alguém, não é? Ia tentar entrar em comunicação para mim poder sair da minha garagem. Mas se eu não conseguisse, eu ia esperar, eu ia aguardar até a pessoa aparecer. Se ela aparecendo ou eu indo atrás dela e encontrando, eu jamais ia fazer algo que depois a pessoa ia dizer para mim assim: tu é crente fazendo desse jeito? Eu jamais ia fazer isso. Eu ia dizer: por gentileza, tira o carro da minha garagem. Como de fato isso já aconteceu conosco. E até inclusive, né, o meu esposo quis que tinha ainda a pessoa dentro do carro e o meu esposo quis ajudar, né, porque a pessoa pediu: não, então tira para mim. E o meu esposo foi tentar ajudar para retirar e ainda outra pessoa, proprietário do carro mesmo, que não estava ali no momento, quis se encher com o meu esposo. Mas isso a gente não se irritou, não fez nada contra ele, né? Então, irmãos, essas situações que revelam quem nós somos, às vezes podem passar desapercebido pelo meu e os teus olhos. Mas pelos olhos de Deus, nada passa ileso. Ele está vendo todas essas coisas. Porque a palavra nos diz, irmãos, nós não devemos retribuir o mal por mal. Até mesmo porque a gente não sabe o que ocasionou isso. O porquê que a pessoa deixou ali, apesar de que tem leis restritas para isso. Alguma coisa tem que ter. Então, como que eu vou apedrejar ou dizer, né, que a outra pessoa saiu de lá empurrando o carro, quebrando o carro, destruiu o carro dela própria e da pessoa que estacionou ali? Aí como que eu vou achar isso bonito, irmãos, e dizer que a pessoa que estava na sua garagem saiu derrubando o outro fez o certo? Eu estaria contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: não pagueis o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Mas até quando que nós não iremos compreender essas situações? E mais uma vez eu vou repetir, irmãos, que isso é só um pequeno exemplo. Só um pequeníssimo exemplo do que acontece diariamente em nossas vidas. Por isso que eu digo que eu não deixo de aproveitar as oportunidades que a mim é concedida ou não, de fazer o bem, de fazer as coisas certas, por mais que muitas vezes no primeiro momento posso até ser mal compreendida.
Mas eu jamais vou me rebelar contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, presidente, governadores, juízes, delegados, os pastores da igreja, eles têm autoridade sobre nós. E a palavra diz que todo aquele que se rebelar contra uma autoridade constituída traz condenação sobre si mesmo. E eu não sou, eu posso ser até louca, irmãos. Porque para muitos, nós que cremos nesse evangelho, somos taxados de loucos. Então eu posso até ser louca, mas eu não sou burra. Então eu jamais vou querer trazer condenação sobre mim. Se o que a pessoa está me pedindo não vai contra os estatutos do Senhor, por que eu não vou ouvir? Por que eu não vou respeitar? Agora, se vai contra aqui a palavra em si, aí sim, aí até mesmo a palavra me dá respaldo que eu não preciso obedecer. Não tem por que eu obedecer. Não tem por que eu reverenciar a estátua de Nabucodonosor. Não tem por que, né, que nem Mardoqueu, Amã queria que Mardoqueu se curvasse para ele. Não tem por quê. Não. Né? Tem coisas que não convêm. Então, irmãos, prestem atenção a partir de agora, se vocês não estão prestando atenção. Muitas coisas ainda irão acontecer no nosso meio. Muitas coisas desagradáveis, até mesmo entre nós, entre aqueles que não estão vigiando e estão sendo usados por Satanás. Vai acontecer. E nós temos que estar preparados. Porque Deus vai permitir que essas coisas aconteçam para que realmente fique escancarado para o mundo inteiro quem serve a Ele e quem não serve. Esse é o avivamento que terá na igreja nos últimos dias. Então, cuidado, porque muitas pedrinhas nos rins vão ser reveladas. Muitas pedrinhas vão vir à tona. E não se deixam enganar por qualquer uma que falam de Deus para vocês ou até mesmo dizem verdades de vocês. Como essa menina, mais uma vez voltando ao relato, que dizia que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que estavam anunciando o caminho da salvação. Ela não estava mentindo. Só que, porém, quem estava nela agindo daquela forma, fazendo ela fazer essas adivinhações, era demônio puro. Então, cuidado, tenham discernimento, joelho no chão para terem discernimento. E Deus vai começar a revelar muitas coisas, porque nada fica no oculto que não venha a ser revelado. Nada. Nada que queiram tentar esconder embaixo do tapete não vai adiantar. E depois não vai adiantar, irmãos, dizerem assim, ó, ai, mas Deus não envergonha ninguém. Mais uma vez eu vou repetir. Realmente, Deus, Ele não envergonha ninguém. Se nós estamos vivendo a palavra na plenitude, Ele vai nos envergonhar. Por quê? Não tem porquê. Agora, se eu e você nos colocamos em situações vexatórias, contrariando a palavra dele, aí sim, não é Deus que nos envergonha, mas é nós mesmos que nos colocamos nessas situações. Então aí não vai querer adiantar culpar o fulano, o ciclano, o beltrano. Se não quer que essas verdades venham à tona, não façam. É simples. Não façam. Não quer passar vergonha? Não quer que o que está no oculto venha a ser revelado da tua vida? Não faça. Simples assim. Não faça.
Porque a palavra não mente. A palavra não mente. E ela diz que tudo vai ser revelado. E já está sendo. Já está sendo. Muitas coisas. Muitas coisas a gente vê através das situações, as pessoas, né? E às vezes não precisam nem outras pessoas contar. Porque Deus permite outras verem. Às vezes a pessoa está achando que está fazendo bem escondidinho e tem gente lá que Deus bota lá no caminho para olhar, para ver, para depois dizer, porque nada no oculto que não venha a ser revelado. E quando ninguém vê, que olho nenhum vê, Deus conta para outros, revela para outros. E as próprias pessoas, irmãos, que fazem coisas erradas, por mais escondidinho que elas façam e que ninguém veja, depois, em outras situações que elas passam, elas mesmas deixam vir à tona. Elas mesmas. E às vezes não se dão conta, mas tudo fica explícito, tudo fica escancarado. Então a palavra que eu quero dizer para vocês hoje é: orem, irmãos. Discernam os espíritos. Discerna os espíritos que estão agindo em determinadas pessoas. E tudo aquilo que você tiver no teu coração de ruim, todo e qualquer sentimento, por menor que seja, por menor que você diga, não, mas isso é pequenininho, é só um pouquinho, não vai fazer mal nenhum, faz. Porque dali vai crescendo, dependendo da situação que você vai passando, ela vai aumentando, e quando vê, você tá do fio de cabelo até a unha do dedão do pé, serva de Satanás. Cuidado. E ainda prejudicando outras pessoas. Prejudicando. Porque não pense vocês, irmãos, que essa menina, ela estava beneficiando os seus senhores. Até em partes, aos olhos humanos, vocês podem até dizer que ela estava beneficiando. Marta, mas eles estavam ganhando dinheiro. E eles também poderiam até dizer, não, mas né, nós estamos enriquecendo, nós estamos, né? Isso é bom, isso é bom. Pode ser bom, mas não é para o bem deles. A bondade, se não vier acompanhada de benignidade, se torna em maldade. Então, aqueles homens estavam indo por caminhos que a palavra diz. Há caminhos que ao homem parece direito, que são as melhores opções de vida, mas o fim é a morte. É a morte. Então, cuidado os caminhos que vocês têm trilhados. Cuidado com as espécies de sentimentos que vocês têm nutridos no coração. Porque são verdadeiras portas abertas para os demônios agirem na vida de vocês. Cuidado, e ainda, né, prejudicando outras pessoas, fazendo com que elas vão por caminhos tortuosos. Cuidado, irmãos, muito cuidado. E vocês que desejam ser como Paulo e Silas, procurem cada dia mais pela consagração. Procurem cada vez mais se firmar nessa palavra. Porque tem dias difíceis, irmãos. Tem dias difíceis. Eu sou testemunha viva disso. Ninguém me contou, ninguém me falou. Não. Eu sinto isso, irmãos. Que apesar de eu aqui, Marta de Andrade Balsa é o meu nome completo. Não levo o sobrenome do meu esposo, porque quando nós casamos, né, eu perguntei para ele se ele se importava, ele disse que não, então eu deixei o meu nome, né, para honrar o meu pai e a minha mãe até o final dos meus dias, não só nas minhas atitudes, mas também levando o nome deles. Mas eu que vos falo aqui, Marta de Andrade Balsa, irmãos, a gente sente dias pesados, dias que parece que as nossas forças estão se esvaindo. E isso que todos os dias eu leio a palavra. Todos os dias eu medito, eu reflito sobre aquilo que eu leio.
E também reflito sobre palavras que Deus me traz, como essa que hoje eu estou falando para vocês. Eu fico refletindo. E mesmo assim, tem dias que a gente sente o peso. A gente sente o peso. A gente sente que parece que, como eu falei, que as nossas forças estão se esvaindo. Aí eu fico imaginando essas pessoas que não estudam a palavra. Essas pessoas que nunca abriram as suas Bíblias para ler. O estado que deve estar o coração, a mente dessas pessoas. E de repente recorrendo a tudo e qualquer vãs filosofias para encher aquele vazio, para procurar a força a qual elas necessitam. Só que procuram por esses caminhos errôneos, que meninas com esse espírito, dessa menina aqui, pessoas com o espírito que essa menina está assim entre nós. E aí muitas vezes é nessas que as pessoas vão, para querer, saciar o comichão dos seus ouvidos. A palavra diz que juntam mestres para si mesmos. Juntam, como essas pessoas que iam lá ouvir os prognósticos, futuros que essa menina dizia. Eles iam juntavam ela de mestre para si, para saciar os comichões dos seus ouvidos, porque era mais fácil ouvir palavras momentâneas. Ah, mas ela tem razão, ela falou que é certo da minha vida. Ah, mas ele tem razão, ele falou que é certo. Sim, se o diabo mesmo te colocou e te fez essas coisas, te fez tu fazer, ele não vai aceitar como? Ele não vai acertar por quê? Ah, mas acertou até uma doença que eu tinha e não sabia. Sim, se ele te colocou, ele não vai saber como. Ele sabe ainda antes de ti, meu amor. Então cuidado com isso. Ah, mas me falou sobre Deus. Essa menina também falava. Ela dizia, inclusive para os próximos apóstolos. Eles são de Deus, Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. De repente até se reverenciando ali para o Deus Altíssimo. Quantas pessoas foram enganadas? Assim como muitas pessoas em nosso meio estão sendo enganadas. Abram os olhos espirituais de vocês nessa tarde através dessa palavra. Se deem o direito de pelo menos abrirem as suas Bíblias dentro das suas casas e irem procurar saber da verdade. E eu prefiro, irmãos, hoje, enquanto eu estava me recordando de um assunto que eu conversei juntamente com os meus filhos, eu estava pensando que mesmo assim, irmãos, mesmo que esses homens aqui, que muitos dizem assim, eu não acredito nesse livro, e muitos uma vez me disseram assim, eu não acredito nesse livro de capa preta aí de vocês, porque foram homens que escreveram. Por mais que tivessem sido homens comuns, que tivessem escrito, mesmo assim eu iria acreditar. Ah, mas por que, Marta? Porque tudo que tem aqui que eu coloquei em prática, deu certo. Tudo que tem aqui, que eu comecei a retirar da minha vida, porque sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, e esse livro que uns dizem de capa preta, no intuito de inferiorizar o livro, o que está escrito aqui, Deus não escondeu nem os erros, os podres das pessoas. Para quê? Por quê? Para a gente ver as consequências que tudo que o homem planta, ele colhe. Então, se eu estou lendo os erros dos outros e as consequências que eles colhem, eu vou repetir esses erros. Por quê? Então, desde que eu comecei a praticar as coisas, os acertos deles, e retirar, não mais praticar os erros, para não também colher as consequências que eles colheram, a minha vida melhorou. Da água para o vinho.
Hoje eu entendo por que o primeiro milagre narrado na Bíblia de Jesus foi transformar a água em vinho. Porque realmente é isso que ele faz nas nossas vidas. Então, por que não acreditar? Se nos torna pessoas melhores. Por que não estudá-la todos os dias se nos transforma em pessoas melhores? Então, cuidado. E se você me disser assim, mas Marta, eu conheço pessoas que leem a Bíblia, mas que se tornaram pessoas ainda piores. Então, elas não retiraram a maldade dos corações. Elas então vieram para a Bíblia, ler a Bíblia com outro intuito que não conhecer a Deus. Elas vieram para a Bíblia com o intuito somente de metralhar outras pessoas. Porque dessas pessoas está cheio por aí. Ou vieram para a Bíblia também, que isso é o que mais tem acontecido, é para ganhar dinheiro. Para ver o que pode ler aqui, para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro. Aí vocês acham que o Espírito Santo vai dar o direcionamento de toda a verdade? Não tem porquê. Enquanto tiver com esses sentimentos no coração, então por isso que vocês veem aí pessoas que mesmo lendo a Bíblia, são pessoas más. É porque elas não têm o verdadeiro intuito, a intenção de conhecer a Deus e praticar a palavra e ganhar mais almas para o reino de Deus. Então elas estão com uma visão totalmente distorcida. Então, mais uma vez eu digo, irmãos, eu ainda prefiro. Mas apesar de que eu sei que esses homens foram inspirados por Deus, mas mesmo que não fosse, eu leria, porque transformou a minha vida da água para o vinho. Então leiam, estudem. E eu já deixo um convite aqui, apesar de que essa live não era para isso, mas eu já deixo o convite aqui para vocês, irmãos. Agora, eu acredito que até a semana que vem, nós vamos concluir a leitura da palavra de um grupo que nós temos que se chama Compreendes Tu o que lês? Porque não basta ler, tem que compreender. Porque muitos leem e não compreendem, por isso não conseguem praticar com exatidão a palavra. Então foi criado esse grupo, que foi um direcionamento que Deus me deu há uns 2 anos atrás, porque muitas pessoas liam e não compreendiam e tinha que ter esse auxílio. Lembrando que essa palavra também está em Atos, foi Filipe, né? Filipe que foi, Deus mandou Filipe até uma região para pregar para um homem, não diz o nome do homem, só diz que ele era um eunuco de uma rainha etíope, né? E esse homem, esse eunuco, era temente a Deus. Ele estava vindo de Jerusalém, que tinha ido no templo cultuar. Então, para vocês verem, né? Que mesmo esse eunuco indo no templo para cultuar a Deus, mesmo ele tendo, né, um manuscrito nas mãos, porque a palavra nos diz que ele estava lendo no livro de Isaías, só que ele lia e não compreendia. E aí Deus viu isso e mandou até Filipe ir até ele. E quando Filipe se aproximou da carruagem, viu que ele estava lendo realmente, né, o profeta Isaías. E daí, né, Filipe perguntou: tu compreendes o que lês? E ele disse: como que eu vou compreender se não tem quem explique? Então Deus me deu o direcionamento de fazer esse grupo no WhatsApp. Compreendes tu o que lês? É de uma maneira simples, irmãos. Não tem, né? Porque às vezes as pessoas querem enfeitar muito, querem, né, destrinchar muito e acabam complicando e até mesmo entrando em discussões desnecessárias. Então é de uma maneira simples, porque eu aprendi dessa maneira simples e é assim que eu transmito. Então eu gravo áudio todos os dias de 3 ou 4 capítulos, tá? Que esse ano de 2024 nós estamos lendo na ordem cronológica dos fatos, porque na Bíblia ela é posta, né, nesse livro ela é disposta de uma maneira,
mas agora esse ano nós estamos lendo na ordem cronológica e estamos quase concluindo. Mas eu deixo aqui o convite para aqueles que quiserem entrar, mas eu dispenso curiosos, irmãos, tá? Porque às vezes tem pessoas que, vamos ver quem é que tá lá. E aí pedem para entrar, depois só dão uma olhadinha ali e saem. Não façam isso, porque esse grupo é coisa séria, de pessoas sérias que realmente querem se alimentar desse maná, querem compreender para praticar a palavra por amor a Deus e a sua palavra. Então, aí vocês me adicionem, aqui eu coloquei no Face, eu coloquei, né, uma postagem, tem o meu número ali, mas como eu disse, não adicionem por adicionar. É algo sério que tem que ser levado a sério se vocês não querem ser enganados. Porque, como eu disse para vocês, nós temos vivido tempos que a gente que lê todos os dias sente muitas das vezes esse peso no mundo espiritual, essa coisa ruim, essa fraqueza muitas vezes que tende a querer dominar o corpo da gente. Imagina quem não lê. Por isso que tá esse monte de coisa aí acontecendo, irmãos. É realmente pai matando filho matando pais, pessoas pagando mal com mal, sem paciência, estressadas, correndo atrás de sei lá o que, do vento, como diz Salomão, correndo atrás do vento. Agora, para a palavra de Deus, as pessoas não vão. E aí outras lá que se intitulam cristão, aí às vezes saem aí achando bonito esse tipo de coisa. Coisa feia isso, gente. Coisa feia. Ser dominado pela ira e querer, né, fazer aquela coisa que diz assim, a justiça com as mãos. Não. Para isso Deus já deu autoridade aí nesse mundo civil aí, que é para eles fazer, não é para mim, para você. A nós cabe cumprir aqui. A palavra diz, Deus diz. Não deixa a ira, né, dominar, que antes do sol se pôr era para nós nos acalmar e não fazer, né, mal para ninguém, mas ele disse, deixai a ira comigo, deixai, né, eu retribuirei. Então é com ele, não é a gente querer, né, pagar na mesma moeda, como muitos estão fazendo e outros achando bonito, porque muitos aí, irmãos, às vezes escolhem consequências não por fazer, mas por acharem essas coisas bonito. Vocês sabiam? Porque nós não devemos compactuar com nada que é errado. Por mais que eu não faça, irmãos, alguma coisa. Mas eu não posso simplesmente apoiar quem faz esse tipo de coisa. Eu não posso, tá errado. Eu não posso ir contra as escrituras só porque, o fulaninho, o beltraninho. Não, mas é errado aquilo ali. Mas se é errado, né, vai pagar o mal com o mal, por quê? Vença o mal com o bem. É isso que nós temos que fazer. Então, eu entrego essas palavras em nome de Jesus e deixo esse convite aí para vocês, irmãos, tá? Mas só entrem, me chamem no número que eu coloquei ali do WhatsApp, se realmente vão cumprir com a palavra de vocês. É começar dia 1º de janeiro a leitura da Bíblia até dia 31 de dezembro. Às vezes a gente, né, termina uns 2, 3 dias antes, tá? Mas é a leitura durante um ano. Porque não vai adiantar, irmãos, vocês ler a Bíblia num mês, 2 meses. Não, nós temos que ler e absorver aquilo que nós estamos lendo. Nós temos que ler e compreender, ficar pensando sobre aquilo. Porque uma pessoa aí que lê a Bíblia num mês, não é que eu esteja querendo menosprezar, gente, tá? Não é isso. Mas vai aprender o quê lendo num mês? Porque a gente tem que parar e refletir, irmãos. Então não é a quantia de vezes que você lê, mas é a forma que você está empregando para ler, né? Então demora um ano, mas tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Eu tenho certeza que de todas as irmãs ali, os irmãos que compartilharam ali, que participaram, na verdade, do grupo e leram junto, eu tenho certeza que coisas lindas aconteceram na vida deles. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza. E vai continuar acontecendo, porque nós temos que ler. Não é só agora eu ler esse ano e fechar aqui e não ler mais. Mas vou continuar o ano que vem, janeiro. Isso aqui é um maná que não pode faltar nas nossas vidas. E quando as pessoas falam isso, eu acho engraçado isso. Mais uma vez eu torno a dizer.
Às vezes leem, eu leio o livro do fulano, do ciclano, que foi um grande isso, grande aquilo, mas não leem a Bíblia. E aí estão aí atrás desses homens e mulheres que fazem outros livros aí que são inspirados por Satanás, e aí crentes que aquilo ali é verdade. E quando a gente fala, daí nós somos taxados que nem Paulo e Silas, de loucos, e nos jogam na prisão, né? É ou não é? Sendo que só temos aí para fazer o bem, e que vocês acordem enquanto é tempo. Abre os olhos espirituais de vocês para as coisas que estão acontecendo antes que vocês vão junto com eles. Aí o mundo jaz no maligno e os cristãos entram junto, se não estão preparados. Que o sistema, esse sistema que está entrando aí, irmãos, mundano, diabólico, doutrinas demoníacas, é exatamente para isso. Não é para levar os que já são deles. Já são de Satanás, já são. É para levar os que estão ainda pautados na palavra. E nós temos que estar preparados. Preparados para isso. E tem gente brincando com a salvação. Brincando com as suas vidas. Achando que viver é só se divertir. Mas não, nós temos que levar isso com seriedade, irmãos. É a minha e a tua vida. É um presente concedido por Deus e nós temos que levar isso a sério. Então, eu entrego essas palavras em nome de Jesus e o convite a todos vocês que desejarem participar do grupo e aprender melhor para não serem levados por outros caminhos que não é Jesus. Falam de Jesus, mas não são de Jesus. E Deus vai levantar aí pessoas para repreender esses espíritos aí que estão agindo. E que eu seja uma delas, Senhor. Que o Senhor olhe dos altos céus e veja, né, a procura de cada um. Já ia concluir aqui, mas quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, coloco, Pai, esse momento mais nas tuas mãos. Lhe agradeço por mais esse maná caído do céu. Coisa linda, Pai. E eu sei, eu compreendi que eu tenho que buscar todos os dias. Assim eu lhe peço que o Senhor dê a compreensão às pessoas que estão me assistindo, ainda vão me assistir, que elas tenham essa mesma compreensão, que não é só de vez em quando, mas todos os dias esse maná. Pai, eu te peço, Pai, que através desse alimento que foi ofertado, entrando através dos lares, através dessa live, Pai, faça a diferença na vida de todos eles. Pai, eu declaro agora a cura, a libertação, a transformação dessas vidas. Que se tiver, Pai, entre eles alguém nesse espírito que estava agindo também nessa menina de Atos, capítulo 16, eu repreendo agora, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que saia dessa vida agora em nome de Jesus, para honra e glória do Teu nome, Papai, e que essa vida, a partir de agora, venha preencher esse espaço, ocupar a casa, o coração, os pensamentos, os sentimentos com a Tua palavra e seja transformada da água para o vinho. É o que eu lhe peço, Senhor. Te agradeço também, Pai, pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelas nossas mãos, pelos nossos pés, pela visão, pela audição, pelo nosso paladar, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo o que o Senhor tem nos presenteado nesse dia. Pelo alimento da nossa mesa que nunca falte no nosso lar e no lar daqueles que te servem. Eu te peço, Senhor, Pai, te coloco agora essa humilde oração nas tuas mãos, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E entrego mais uma vez essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus. Eu não via, irmãos, eu sem meu óculos, às vezes eu não enxergo muito, né? A irmã Luciana, forte a palavra, é verdade, irmãos, é forte, mas é um alimento sólido que nos dá força, né? Isso é uma grande verdade. Alertem-se, nem todos que dizem ser crentes são crentes, verdade. Não se confundam com os espíritos enganadores, essa é a verdade, irmãos. Irmã, muita verdade. Verdade, a importância do entendimento, que nós possamos pedir discernimento para Deus, né, irmãos, e estar aí
reconhecendo, discernindo esses espíritos, para não sermos enganados, ludibriados e daí sendo levados aí, como muitos estão sendo levados por caminhos que não são o caminho de Jesus Cristo. E aí estão encontrando a morte, né? O afastamento eterno do Deus Pai. E isso é muito triste. Mas que possamos, irmãos, pregar essa verdade enquanto é tempo, como Paulo e Silas fizeram, sem medo, né, das consequências humanas, porque nós temos que temer a Deus e não aos homens. Amém? Um grande abraço a todos.